Bom, gente, hoje, dia 9 de abril, o nosso tema é Mulheres em Situação de Privação de Liberdade. A gente tem duas palestrantes, a Maria Priscila dos Santos. A Maria Priscila, ela é do grupo Elas Existem, ela já está chegando, ela pediu para a gente começar com a Natália. A Nath Damasio é aqui, tá? É pesquisadora no Núcleo de Direitos Humanos da PUC Rio e doutoranda em Direito Constitucional. E aí ela preparou um slide e eu vou passando. Todo mundo consegue ver? Eu posso até apagar aqui um pouquinho. Não sei como. Acho que é. Oi, boa noite. Meu nome é vamos botar mais de Damasio, Natália Damasio. Quer dar o seu nome? Eu vou dar. Eu sou muito organizada para coordenar mesmo, vocês veem. Você não esquece de dar os informes. O que eu fiz, esqueci. Bom, são 3 informes só. Primeiro, para vocês não esquecerem de assinar a lista. O segundo, que a gente, a partir de hoje, vai passar a chamar as outras pessoas. Tem uma lista de espera, mas a gente não quis chamar todo mundo, porque a gente ficou com medo por causa de lotação. Mas acabou que não vem todo mundo, né? As pessoas se inscrevem, não necessariamente elas vêm. Como hoje está assim, confortável, eu fiquei com medo que ficasse ruim, assim, que não desse nem pra gente conversar. E aí a gente agora já vai começar a chamar o pessoal, então a gente já vai meio que cancelar de quem não veio nenhuma vez. E a outra coisa que é importante, de todo mundo verificar como o nome da lista está escrito. Porque depois a gente vai fazer os certificados e aí vocês, para não ficar com o nome errado, dá problema. Bom, nosso próximo encontro, que vai ser na próxima segunda-feira, 16 de abril, o tema é Situação Socioeducacional da Juventude em Conflito com a Lei, e os palestrantes vão ser Leonardo Julião, que eu não sei se vocês conhecem, ele é professor da UF, da Faculdade de Educação de Angra, e a Lívia de Souza Vidal, que é fundadora do coletivo Mulheres de Pedra, pedagoga e coordenadora de Justiça Restaurativa do DEGAS e mestre em Educação pela UF e mestre em Desenvolvimento, Meio Ambiente e Sociedade. É isso, então já dei os informes. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para perguntar? Assim, de coisas burocráticas? Então vamos começar. Oi, gente. Bom, primeiro explicar um pouco do local que eu me coloco, né? Eu, na verdade, eu atuo há alguns anos com monitoramento do sistema carcerário. Eu atuava em organizações não governamentais, Justiça Global e BBH, principalmente. O foco, na época, não era em mulheres presas, né? Isso é um foco mais meu de pesquisa mesmo. Enfim, hoje eu estou no Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Na verdade, estou esperando ainda para tomar posse, mas é o meu próximo passo. E eu pesquiso, na verdade, relações de gênero e raça e sexualidade em sentenças internacionais sobre casos de conflitos ou tortura dentro do cárcere. E eu falei isso tudo para tentar explicar um pouco que eu não analiso, né, a questão carcerária por uma perspectiva de racismo institucional só, né, mas sim de relações raciais da branquitude em relação à opressão contra povos negros e indígenas, né, e de que forma isso impacta o encarceramento, de que forma isso impacta a visão dos direitos humanos, enquanto o campo ainda é construído majoritariamente por brancos, né? E a mesma coisa para relações de gênero e sexualidade, né? Tá. Aí, bom, isso era só para dar um panorama de que toda vez que eu estiver falando aqui de racismo, eu não estou falando de racismo enquanto uma coisa que algumas instituições abstratas fazem em relação a pessoas concretas, né? São relações concretas que se dão no cotidiano, que são perpetradas até pelos supostamente bem intencionados, né? Bom, isso
né, se agrava no cárcere. Eu queria parabenizar vocês por fazerem esse mini curso. Ainda é muito difícil conversar sobre cárcere em 99% dos espaços, seja dentro do feminismo, seja dentro do próprio abolicionismo, porque no abolicionismo, né, que é o campo que eu me filio também enquanto advogada, que já estou em justiça criminal, de não acreditar, né, na justiça criminal como solução para a conflitividade social, pelo menos não como uma metodologia principal, como é posta hoje. A gente também não consegue fazer outros debates, como, por exemplo, raça e gênero. Não existe, né? Prisão vira uma coisa amorfa, que é dirigido para pobres amorfos também, né? E que no final fica mais um dos debates abstratos como direitos humanos, que não tem concretude prática e nem resolve nada para ninguém. Né? Então, a minha ideia, quando eu vi o programa do curso, a ideia era eu trazer aqui mais uma perspectiva geral sobre a questão das mulheres, né? E aí mulheres cis e mulheres trans, bis, lésbicas, e aí não vou colocar negras e brancas, porque a realidade do cárcere é que mulheres brancas não estão inclusas nessa dinâmica, a gente está falando de mulheres negras, e trazer alguns, né, alguns mecanismos internacionais que a gente tem para ajudar em quem quer fazer uma atuação institucional, né, para quem ainda acredita na institucionalidade, para ter ferramentas para poder combater essas instituições brancas de opressão. Né? Então, primeiro é colocar um pouco a perspectiva para o debate, que é interseccional, ou seja, a minha perspectiva como pesquisadora, na verdade, não é interseccional, é decolonial, é outra perspectiva mais para a atuação no campo de cárcere. Acaba que na prática não dá para ser decolonial, a gente acaba tendo que ser interseccional mesmo, que é a ideia de estar observando essas sujeitas, né, com base nas diversas opressões que estão em cima daquele corpo, né? Então, por exemplo, se você entra numa unidade e tem contato com uma presa hétero, você vai encontrar uma forma de opressão. Se você for na ala especial, que basicamente é de curso superior, que aí sim é onde você encontra as 4, 5 presas brancas, são outras relações que você vai encontrar. Se você for encontrar as presas trans, aí é outra relação de opressão que você encontra. Então a ideia é sempre ler essas sujeitas, né, entender e pensar soluções para essas sujeitas com toda a complexidade que abarca elas. Né? Há 2 semanas atrás eu fui num lançamento que teve na PUC do livro da Juliana Borges, eu não sei se vocês conhecem elas, é uma brilhante nome da criminologia hoje. Ela escreveu um livro que eu recomendo para qualquer um que tenha interesse no assunto, que é Encarceramento em Massa, que ela usa essa perspectiva interseccional, e ela justamente quando ela estava discutindo a questão aquela decisão do HC, do habeas corpus, que deu prisão domiciliar para as mulheres que tinham filhos até 12 anos, né? E foi considerada uma vitória. Só que é uma vitória muito mais difícil, né? Por quê? Porque eles exigem, por exemplo, comprovante de residência. Como é que uma mulher presa, com uma família monoparental, vai comprovar a residência? Ela já perdeu essa residência porque ela não está pagando aluguel. Esses filhos já estão em abrigo. Então ela fez essa proposta da importância de se pensar em interseccionalidade para a gente não dar falsa solução ao problema, né? Que é ok, você pode ir para domiciliar, mas ela não vai bater as condições dessa domiciliar, e as mulheres em situação mais vulnerável vão ficar mais tempo presas, e a solução na verdade vai vir para um microgrupo que tem acesso a alguma condição, né? Então, e também entender que todas essas intersecções que a gente está acostumado a debater, da porta para fora de uma unidade prisional, elas chegam a limites extremos dentro das unidades prisionais. Trazer alguns, assim, eu não gosto de discutir dado, né? Mas eu só uso dado para chocar, porque eu acho que tem que pelo menos número, né? Se infelizmente a gente vive num país machista e racista a um ponto em que imagens não chocam, pelo menos a gente pensar em quantas pessoas estão sendo afetadas por isso, pelo menos ver, se sensibiliza um pouco, né? Essa turma, graças a Deus, é bem mais diversa do que normalmente a gente está acostumado a poder debater, que são lugares bem mais difíceis e bem menos plurais.
né? Mas então, a gente tem muito problema contra dados de sistema carcerário no Brasil de forma geral. Isso não é um impacto só em mulheres, mas isso é mais extremo em mulheres, né? A gente não sabe, por exemplo, né? E aí que a gente entende como cada grupo fica mais vulnerável dependendo da quantidade de opressões que sofrem. Mulheres cis. A gente tem dados sobre mulheres cis. A gente não tem dados hoje sobre quantas mulheres têm filhos. Problemas específicos de mulheres não são abordados, mas a gente tem dados quantitativos sobre mulheres. A gente não tem dados sobre trans. Ninguém faz ideia no país de quantas mulheres ou homens trans estão presos em unidade. As experiências que se tem aqui de saber quantas são por grupos focais, esse tipo de coisa, mas não existe um levantamento. Até porque a transfobia já começa a dar entrada, né? O registro na SEAP das presas trans é feito pelo nome da certidão de nascimento, não pelo nome social. Ou seja, a trans que não conseguiu passar por todo o seu processo de alteração de documentos, ela não vai ter acesso a um registro com o nome de Joana. Ela vai ter o registro com o nome que ela nasceu e vai ser tratada dentro desse sistema pelo nome que ela nasceu também, né? Ou seja, a transfobia vem porque ela é tratada como outra. Desculpa, deixa eu só. Explica o que é mulheres cis, porque eu já tenho. É só isso. Então, mulheres cis, eu sou uma mulher cis, né? Eu nasci com gênero, com sexo biológico e eu me identifico com esse sexo biológico, né? E ainda tem, assim, como a gente inevitavelmente faz apagamento, né? Esse vício colonial maldito, eu não estou nem discutindo as mulheres que não são, as pessoas que não se identificam com gênero, né? Que são as pessoas intersex, é a galera que não se identifica ou que tem uma fluidez entre os dois gêneros, né? Mas tem as mulheres trans que são mulheres, mas que tiveram que fazer algumas adequações para poderem viver como tais. Então, também não se tem dados. Tem uma pesquisa aqui da Luciana Boatê, que é uma pesquisadora da UFRJ, e ela tem uma pesquisa que ela conseguiu qualificar um pouco melhor os dados das mulheres presas na UMI, que é a Unidade Materno-Infantil, né? E aí ali ela percebeu que do grupo das mulheres que ela entrevistou, grande parte delas tinha sofrido violência doméstica ou violência sexual em algum momento da vida, antes de entrar no sistema carcerário ou o motivo pelo qual ela entrou no sistema carcerário. Esses dados só estão disponíveis nessa pesquisa. Não existem dados de quantas mulheres sofreram violência dentro de casa ou algum episódio, como por exemplo tentativa de feminicídio. Você não tem os dados. Essa mulher tem a vida pré-cárcere é completamente apagada, né? E óbvio que isso influencia no tipo de amparo que ela vai precisar quando entrar. Por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica, quando ela entra dentro de uma unidade prisional, ela deveria ter acesso ao cuidado de saúde mental que ela deveria ter por conta da violência que ela sofreu, né? Não tem, porque as pessoas nem sequer sabem que ela passou por isso, né? Então, a ausência de dados, na verdade, impede, né? Qual é o problema da ausência de dados? Ela impede que a gente possa pensar uma política pública consistente com mulheres encarceradas. Quais são, né? Isso aqui foi uma colocação do relator contra a tortura da ONU, que qual é um dos principais fatores de violação, por que mulheres encarceradas precisam. Desculpa, gente, boa noite. Gente, a Maria Priscila, nossa próxima palestrante. A gente começou agora em pouquinho. Tá. Você pode achar. E aí só colocar qual o problema, um dos principais problemas do sistema carcerário. A gente vive numa sociedade, tá bom? Numa sociedade machista, né? Só que a gente, no cárcere, vive um ambiente de hipermachismo. Ou seja, é um ambiente feito por homens, pensado para homens, mas no ápice da lógica patriarcal de uma determinada sociedade. Ou seja, tudo que a gente tem, a gente está lidando com, você pode me ajudar bastante nesse ponto, que você também é do campo, que quem lida com o sistema de segurança pública, o sistema carcerário, sabe que o mundo é dos homens, né? E isso da porta para dentro, da porta para fora. Não existem quase advogadas criminais, as que têm muita dificuldade de se colocar, a mesma coisa para monitoramento.
para violações de direitos humanos, para pensar política pública, é um mundo de homens, pensados para homens, em que institucionalmente há um reforço da lógica masculinista. Né? Então tudo que a gente enfrenta de machismo é dobrado dentro da prisão. E isso, por exemplo, para presas trans, tem uma afetação gigantesca na vida delas, porque é a traição do patriarcado. Né? E isso num espaço em que você tem o reforço dessa posição masculina o tempo todo, você ser ou um preso gay ou uma presa trans, faz com que você sofra todo tipo de violência, e aí, honestamente, tanto da administração carcerária quanto dos próprios outros presos. Né? Pode pensar. Então, a gente só tem dados, retornando, de mulheres cisgêneras, né? Que são mulheres como eu, só que não brancas como eu, no caso de presídio. E esses dados estão ultra desatualizados. A última leitura mais detida sobre a situação das mulheres foi no Infopem Mulheres, que é de 2014. Depois de 4 anos de interrupção, porque a gente também só tinha informação, o Infopem são os dados que o DEPEN faz a nível nacional sobre população carcerária. E ele fez, em 2014, um específico sobre a situação das mulheres presas. Ele tinha parado todos, tanto da população carcerária em geral, que a gente estava 3 anos sem ter ideia de quantos presos a gente tinha, e o das mulheres. Se atualizou o geral, não se atualizou das mulheres. Existem alguns pontos que eles indicam no Infopem de 2017 a respeito de mulheres, mas é comparativo à política dos homens. Assim, isso aqui tem para tantos homens estão em prisão provisória, tantas mulheres estão em prisão provisória. Eles não pensam como o Infopem Mulheres se propôs a pensar em questões específicas que afetam mulheres e não homens. Né? O que afeta só a gente não tem nada. Então, por exemplo, a gente não tem dados ali de, né, quantas são mães de 0 a 12. Tem um dado geral, acho, salvo engano. E tem outros problemas também no Infopem, como, por exemplo, o Infopem, como é que ele é construído? Ele é construído a partir de dados mandados por cada estado, cada secretaria de administração penitenciária de cada estado manda dados para o DEPEN e o DEPEN produz esse relatório. Então, por exemplo, nesse Infopem Mulheres, eles têm alguns dados desagregados. Eu fui tentar olhar os índices do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro fez a bondade de não informar nada. Então, eu não tenho ideia, assim, eu não posso olhar para vocês e falar assim, aqui no Rio de Janeiro, das mulheres presas, tantas... Não posso informar porque simplesmente não existem dados, nenhum dado, em nenhum momento, sobre isso, né? Também não existe, e isso desde sempre, não existe nenhum dado sobre o tratamento específico para mulheres lésbicas e bissexuais nas unidades femininas, ou mistas. Né? Para quem não sabe, unidade mista são unidades que ainda mantêm mulheres e homens detidas no mesmo espaço, às vezes sem muitas restrições, às vezes separados por galerias, às vezes separados por celas, mas são espaços que homens e mulheres presas dividem. Né? E são espaços até de maior vulnerabilidade. Você não tem indicativos sobre a situação de mulheres nessas unidades, menos ainda sobre mulheres lésbicas e bissexuais, unidades exclusivamente femininas. Então, por exemplo, a gente não tem como mapear se mulheres lésbicas... A gente sabe que mulheres lésbicas sofrem estupro corretivo extramuros. A gente não tem como hoje avaliar se estupro corretivo é uma lógica interna do sistema carcerário também. Óbvio que a gente deduz que sim, porque, né, o presídio não vive a parte da sociedade, apesar da gente ser massacrado, que sim, não vive. Né? Então as lógicas se reproduzem lá de forma mais aguda. A gente tem notícia de casos pontuais de estupros corretivos em trans, mas a gente não tem dados se mulheres lésbicas ou bissexuais vêm, e a gente ainda tem unidades com agentes homens e presas mulheres, então a gente não tem notícia hoje se existe um tipo de violência específica direcionada à sexualidade feminina, né? Fora as simbólicas, que é você entra numa unidade feminina, principalmente do socioeducativo, as paredes são rosa, as atividades são corte e costura, bordado. Eu visitei uma unidade socioeducativa em Pernambuco, que foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Era tudo lilás com flor, borboleta. As meninas só tinham acesso à aula de costura.
Pernambuco tem um problema horrível, que é as unidades elas não têm entrada, os agentes não entram, né? São sempre os próprios presos se controlando, né? E nessa unidade tinha uma senhora que era costureira, que era quem cuidava das meninas, e eu via cenas do tipo, fecha a perna, você tá, que modos são esses? Aí senta aqui, menina. Assim, inclusive com meninas que certamente não estavam dentro de uma identidade de gênero cis como a minha, assim. E era reforçado esse estereótipo feminino o tempo todo. Elas não têm opção de fazer uma aula de computação, de marcenaria que seja, é só corte, costura com paredes lilás e rosas, né? Bom, segundo a Infopem, no mundo, né, porque isso é importante a gente destacar, mulheres são hoje o grupo que sofre mais encarceramento mundial. Isso está sendo frequentemente relatado como um fenômeno que é brasileiro, mas não é. É um fenômeno mundial. A escalada da prisionização, que é como a gente chama feminina, é superior à dos homens nos últimos anos. E eram 700 mil mulheres presas no mundo inteiro em 2014. Né? O Brasil era, e segundo os dados, pelo menos o que eu vi até agora, me corrija, ainda estamos em quinto lugar de países que mais. A gente está em terceiro, com maior população prisional, segundo, com índice de encarceramento, que é quanto a gente aumenta o nosso fluxo de prisão por ano, e estávamos em quinto lugar quando o assunto são mulheres, né? Nesse ano estava com 37.380 mulheres presas. A gente vai ver logo mais à frente que piorou bem nos últimos 2 anos o número de mulheres presas. E aí aqui são só 2 dados, que é nas Américas as mulheres são 3 vezes mais presas hoje proporcionalmente do que homens, e 5 vezes mais na Ásia do que aqui, né? Aqui, né, o nosso crescimento de 2000, faltou um zero ali, a 2014, nos últimos 14 anos, de 576% de crescimento de população carcerária, e ela aumentou em 8 vezes até 2016, né, até o ano passado. E aí a gente discutiu um pouco, eu vou votar a Juliana Borges, que é a questão da lei de drogas, né, do impacto da lei de drogas nas mulheres, né. O que acontece? Hoje, grande parte das mulheres estão presas pela lei de drogas. E esse impacto veio principalmente na população carcerária como um todo, mas em mulheres especialmente, porque a gente tornou-se o grupo-alvo, né? A lei de drogas, o que ela fez? Ela foi muito comemorada em 2006, quando ela veio, porque ela teria descriminalizado o uso de drogas, né? E você passou a punir só tráfico. Só que na prática, o que aconteceu? A gente aumentou muito a definição de tráfico. A gente colocou o que a gente chama de verbos, que é quando a gente fala portar, transportar, entregar. A gente aumentou muito o número de verbos presentes na definição de tráfico e não estipulou o que é tráfico e o que é uso. Ou seja, cabe ao juiz, ao delegado, decidir no que ele vai enquadrar. Mas o que são juízes e delegados? São pessoas brancas, héteros, majoritariamente homens, né? Então eles vão definir, né, de acordo com todos os preconceitos que estão imbuídos em ter essa identidade. O que leva a gente a ver o cenário que é mulheres com quantidades ridículas de drogas sendo presas, homens negros com quantidades ridículas de drogas sendo presas, como Rafael Braga, e pessoas brancas que helicópteros caem do céu, serem soltas, que uma mãe desembargadora pega no presídio sendo soltas também, né? Ou seja, a gente pegou aquela ideia de elemento suspeito, que é tão comum a gente ouvir quando a gente vai tratar de abordagem policial, que é você olha a pessoa, está dentro do estereótipo criminal que no Brasil é racista. A gente não pode esquecer que a nossa criminologia é uma criminologia positivista, ou seja, a gente acredita que a criminalidade tem cor, que a gente acredita que ela tem caracteres biológicos para acontecer essa escola, que o nosso estudo das ciências criminais nasce,
Então são esses estereótipos que são os marcadores de definir quem é traficante ou não na prática, né? E mais uma vez, sem querer, juro que não é propaganda, mas é porque realmente foi ela e a Ana Flauzina, são pessoas que têm uma leitura de justiça criminal totalmente fora da caixa do campo, assim, né? Isso não sou eu, isso que eu acabei de falar não sou eu, são provocações que a própria Juliana Borges fez. Eu acho que esse livro não tem. Eu tô com ele aqui. Eu acho que esse rapaz já poderia acabou. Já acabou? É isso, gente, é só 20 reais. Cacete. Aconselho a todo mundo que puder. Vai. O meu já rasgou, inclusive, de tanto que eu mexi. Então, 63%. E aí, qual é a segunda característica, né? 63% das mulheres presas receberam penas de regime fechado com crimes até 8 anos. O que acontece com crimes até 8 anos? Você não tem. Qual é a ideia de você usar o regime fechado? Regime fechado é o pior que a gente pode produzir em termos de justiça criminal. Então ele só deveria ser aplicado em casos de muita gravidade, né? Bom, na minha opinião, tem quase caso nenhum, só em casos que a vítima realmente tivesse em perigo de vida, tipo Lei Maria da Penha, se o cara vai matar a mulher amanhã. Mas fora disso, eu não acredito honestamente em pena privativa de liberdade. Agora, o que acontece é que o direito penal, quando se depara com uma mulher criminosa, né, aí vem o machismo. Por quê? A gente não pode nem sequer se rebelar contra normas não criminais de conduta, tipo casar e ter filho. Já é um problema em termos de punitivismo para a sociedade como um todo. Agora imagina uma mulher que comete um crime que é preferencialmente praticado por homens, como o tráfico de drogas. Não importa a quantidade que ela receba. Uma mulher não cabe na cabeça do patriarcado uma mulher cometendo crime. Então, se tem, ela tem dupla sanção. Primeiro, por ser mulher e achar que pode cumprir com a lei. E segunda, por estar dentro de um determinado tipo penal. E ainda mais grave é quando é uma mulher negra, porque aí, além de tudo, entra dentro do estereótipo criminal. Então, vai ter tripla sanção. Uma por ser negra, duas por ser mulher e três por ter se portado algo que é tido como o pior, né? Porque... Mas aí tá, né? O pior para negros, pobres, mulheres fazerem. Não? O pior como tem uma sociedade que droga recreativa e drogas da indústria farmacêutica são completamente autorizadas. E aí o segundo problema, que é o índice de mulheres em prisão provisória é altíssimo. Mais alto que de homens. Em 2016, o padrão do Rio de Janeiro e do Brasil é 40% de presos provisórios, ou seja, presos que não foram julgados ainda, né? De mulheres é mais alto, é 43%. Eu vou falar uma coisa que eu descobri numa visita que a gente fez há um tempo atrás. As mulheres, por estarem em unidades menos superlotadas, essa é a argumentação, tá, gente? Eu não estou dizendo que é isso e eu problematizaria infinitamente mais que não é isso. As mulheres não estão sendo transportadas para as suas audiências porque elas estão como último na fila do pão para poder acessar a justiça. Então, enquanto os homens são transportados, mesmo que o SOI, que é quem faz o transporte aqui no Rio, seja o horror da natureza, porque é, sem sombra de dúvida, o órgão mais torturador, as mulheres simplesmente não têm acesso a isso. Aí aqui é o perfil, né, que a gente meio que já discutir um pouco, então eu não vou entrar, é só o percentual desse perfil que a gente já conversou. Não, é só o finalzinho aqui. E aí algumas coisas que, né, porque dado mostra só número mesmo, dado raramente mostra qualquer coisa qualitativa, né? Que é o que não aparece nesses dados? É abandono. Quando eu trabalhava no DDH, né, a gente coordenava um projeto para presos provisórios e quando eu entrei na equipe eu fiz uma exigência específica para vamos atender mulheres, porque mulheres não têm acesso à justiça. Grande parte do contato com os familiares, as familiares não queriam contato com a presa. Diferente dos homens, está todo mundo desesperado atrás de documento, de carteira de trabalho, de tudo. As mulheres não, eu não quero saber, ela está presa, o problema é dela. Né? Um segundo problema que eu também encontrei diversas vezes, que é a mulher que não comete crime, na verdade ela é punida por casar mal. O companheiro dela estava envolvido com o tráfico de drogas, ela habitava com o companheiro e ela roda junto por ser casada com ele.
né? Então, e enquadrada como se tivesse, como se aquela quantidade fosse dos dois, né? Então é muito comum mulheres serem diretamente impactadas por qualquer conduta criminalizada dos seus parceiros, né? O segundo problema é que o presídio, assim como a nossa legislação de execução penal, não é feita para mulher, é feita para homem. Não pensa absolutamente nada para mulher, e se pensa, é sempre relativo à nossa função maternal. Sempre. Nunca é sobre o bem-estar de uma mulher dentro de privação de liberdade com as necessidades que o nosso corpo possui, né? Isso não é levado em conta, e mesmo para trans. Trans tem especificidades no que diz respeito à saúde. Tratamento hormonal, todas as coisas que elas têm direito a ter acesso e que não são respeitadas porque as especificidades do gênero feminino como um todo não são parte da lógica que se espera dentro de um sistema masculino. Então, lembrando, a Angela Davis é exatamente a lógica quando ela conta assim, no livro dela sobre raça, classe e gênero. Ela tem um capítulo que ela explica as sanções às mulheres negras durante o período da escravidão americana. E o que ela conta elas sofrem violência sexual como os homens, como as mulheres, mas apanham como homens, né? O castigo é duplo, é mais pesado. E é exatamente a mesma lógica que você vai encontrar num presídio feminino, ou num presídio misto, ou com as trans, que é: vai apanhar como se fosse homem sim. Se tiver que tomar cacetada, vai tomar cacetada. Se tiver que ficar em solitária, vai ficar em solitária. Somados a isso, o fato de serem mulheres e vulnerabilidade ninguém esquece, né? Para lembrar de vulnerabilidade, o patriarcado lembra. Então elas também vão sofrer assédio sexual, elas também vão ter suas demandas consideradas como demandas de mulheres histéricas malucas, como todas nós, que estão falando que teve violência. Eu ouvi isso dentro do Degas, que não, as meninas sabem como é, fofoqueira, cisma e manipula, entendeu? Manipula e aí diz que teve estupro porque explicou com a gente, diz que apanhou, mas não apanhou, porque a mulher mente. Entendeu? Então essa lógica que a gente enfrenta aqui quando vai lidar, por exemplo, com violência doméstica, você vai enfrentar a mesma coisa no sistema carcerário com as mulheres presas. Pode ir. Aqui eu só citei alguns, né, que, como eu tinha dito, alguns tratados internacionais que tratam da questão da mulher, né? Porque assim, a gente tem outro problema no direito internacional dos direitos humanos, que a gente trata presídio como uma instituição amorfa com presos amorfos. Então, ninguém em sistema internacional, eu trabalhei alguns anos com o sistema interamericano, ninguém fala que quem prende, quem é preso são os negros, quem prende são os brancos, e que dentro dessa população presa, um pedaço são de mulheres. Ninguém discute isso. São coisas amorfas. E pessoas presas, pessoas passaram por revista vexatória. Tem um caso em especial que é do Complexo Curado, que teve um caso de meninas, adolescentes, sendo traficadas para dentro da unidade para exploração sexual. Nesse caso específico é chocante, porque eles colocam assim, as adolescentes, e assim, do nada eles trocam o gênero, para não identificar qual gênero são essas meninas. Em momento nenhum é dito, olha aqui, isso aqui foi violência de gênero, isso aqui é violência sexual e é tráfico infantil de meninas, e a gente tem que discutir isso nessa perspectiva. Passou do portão, perdeu o gênero, né, para o direito internacional. Então é tratar aqui, que eu acho que é importante a gente marcar, que mulheres presas são protegidas por todas as convenções que protegem o direito de mulheres. Ou seja, a Convenção de Belém do Pará, que a gente está acostumado a usar o tempo todo para discutir violência doméstica, ela protege mulheres de violência institucional. Então, por exemplo, quando a gente vê uma foto grotesca, como aquela de uma mulher em uma favela sendo revistada por um policial homem, ela está sofrendo violência sexual e está protegida pela Convenção de Belém do Pará, né? Quando a gente tem uma mulher estuprada dentro de um espaço de privação de liberdade, a gente não está passando por uma violência, né? Estupro é tortura, né? O direito internacional, infelizmente, isso é uma disputa nossa há muito tempo, de considerar, por exemplo, superlotação como tortura só, porque priva de água, priva de sono, priva de acesso à saúde, priva de condições mínimas, mas o sistema internacional ainda faz uma distinção bizarra, que
que diz que isso é só maus tratos e que tortura tem que ser aquela tortura clássica, terrível, de impor dor dolosamente com ação. Né? Estupro, ainda assim com todo esse conservadorismo, estupro ainda é considerado como prática de tortura, que leva a gente a compreender, por exemplo, revista vexatória como uma prática muito mais complicada do que é debatido hoje. Né? É debatido como uma violência contra a mulher. Não, não é uma violência. A gente optou institucionalizar tortura contra todas as familiares de privados de liberdade no país. Né? Então é trazer um pouco só dessas ferramentas mesmo. E aqui eu só trouxe a recomendação geral 19 do CIDOC, que é o órgão da ONU especial para mulheres, porque essa é a recomendação que pode trazer alguma vantagem porque a gente passa hoje em termos de política carcerária, porque ela considera o seguinte: violência de gênero não é só a violência que é direcionada para mulheres, ou seja, estupro, violência doméstica, etc. Não é. Políticas públicas que sejam mais gravosas as consequências para mulheres é institucionalização de violência de Estado contra mulheres, é crime de gênero, é um crime contra mulheres, né? E isso veio, na verdade, o entendimento de um caso de parto, violência obstétrica, mas enfim, se aplica a tudo isso que a gente está vendo aí, que não, as condições do cárcere, elas não são condições ruins para todos, elas são condições especialmente ruins para mulheres pela sua falta, e elas impactam diferentemente mulheres. Então elas estão protegidas por todas as regras internacionais no que diz ao fato do Estado ter obrigação de ter políticas proativas de prevenção à violência contra a mulher. E aí aqui as regras de Bangkok são regras mínimas da ONU. A gente tem as regras de Mandela, que são regras mínimas da ONU do que deveria ser um presídio, que o Brasil basicamente não cumpre nenhum. Mas, para além dessas regras que o Brasil já não cumpre nenhum, existem as regras de Bangkok, que são regras específicas voltadas para mulheres presas, que elenca justamente isso, que mulheres têm que ter diversas características especiais em unidades prisionais que garantam que ela tenha o seu corpo e suas necessidades respeitadas, né? E por final, os princípios de Yogyakarta, eu honestamente eu sempre falo Yogyakarta porque não sei pronunciar isso. Então, são os princípios que regem, eles leem todas as declarações que a gente tem hoje de direitos humanos gerais e universais por uma perspectiva da população LGBTI, né? Então, o que ele vai falar é, legal, toda pessoa tem direito a não ser privada de sua liberdade sem uma audiência. Maneiro, como é que a gente vai fazer isso funcionar para pessoas trans ou lésbicas ou gays, né? Ler isso à luz de tudo que foi acumulado de específico no campo. Ambas estão traduzidas para português, assim. As regras de Bangkok estão no CNJ e o princípio de Yogyakarta joga no Google, que aparece em 2 segundos. Aí aqui eu coloquei algumas coisas que eu já encontrei no decorrer do tempo coisas, isso não é exaustivo, tá, gente? Pelo amor de Deus, esses são só exemplos de quão lixo e horrível e monstruoso e bárbaro é o sistema de penitenciário feminino, né? Eu estava falando de unidades mistas, né? Porque aí parece que é uma coisa que a gente só vai achar nos cantões do país. Não é. São 244 unidades mistas no Brasil. É um número absurdo. A nossa porta de entrada, que era inicialmente Frederico, a gente até pouco tempo era assim, até as audiências de custódia sendo colocadas dentro da unidade prisional, e tem todo um outro debate sobre como isso não devia ter acontecido, mas quando ela era Frederico Marques e Nelson Hungria, né? Eram 2 portas de entradas diferentes para homens e mulheres. Quando você puxa a audiência de custódia para dentro do Frederico Marques em Benfica, porque era Bangudés, depois virou Benfica, o Estado teve a genial ideia de transformar aquilo num presídio misto. Ou seja, mulheres são encarceradas juntos com homens. Na primeira vez que a gente entrou na unidade, o que a gente se deparou? Não só as mulheres estavam sendo encarceradas com os homens, como as mulheres que não estavam em prisão especial, ou seja, não tinham nível superior, estavam num subsolo. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Arifrão, que é uma unidade horrível no Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, uma das piores unidades que eu já botei meu pé dentro. Ela tem 3 andares para dentro do chão.
assim, que são contra qualquer regra razoável de arquitetura prisional. E essa unidade de Benfica também tinha uma cela para baixo, né? Que você, para chegar, passava por um chapão de aço, e aí depois você ia para esse negócio no fundo do chão, sem nenhuma ventilação, que parecia um Calabouço. porão mesmo, um calabouço. Horrível. Esse lugar era onde as mulheres todas estavam aprisionadas, que entravam no sistema prisional, ou seja, todas estavam entupidas lá dentro. Hoje parece que foi transferido para o mesmo andar das mulheres com nível superior. Basicamente é dividido por um corredor. É no meio da unidade e é dividido por um corredor. Quais os riscos? Primeiro, que essa unidade não serve para mulher. Ponto. Ela não está projetada para mulheres. Segundo, se tem um motim, uma rebelião, o nível de vulnerabilidade dessas mulheres está no teto. E isso foi a única forma que conseguiu se garantir que essas mulheres acessassem a audiência de custódia. Porque quando era no Nelson Hungria, a grande desculpa era que não tinha transporte para levar elas para a audiência de custódia, então não adiantava. O segundo que eu vou usar é uma outra coisa que é brutal aqui no estado do Rio, que são os agentes socioeducativos. As nossas meninas de até 18 anos, né? Elas estão submetidas a serem controladas por homens, ainda. Em tese, existe um regulamento que esses homens não podem entrar dentro das celas, do corredorzinho delas. Prática não é o que acontece na hora de repreender, é o homem que bate dentro dessa unidade, ou seja, a gente ainda está reforçando toda uma cultura de violência doméstica nessas meninas, que vão sair entendendo que o homem tem que disciplinar batendo, e que é legítimo que o homem discipline batendo, né? Enfim, e é ponderar que a gente tem um PL que a gente está tentando tramitar que proíbe, assim como nas unidades femininas, adultas, não tem agente homem. O que não quer dizer que elas estejam libertas de violências patriarcais, porque o sistema é patriarcal, mas quer dizer que aí a gente está lidando com outra frequência, a gente está lidando com relação entre mulheres, a gente não está lidando com uma relação de homem e mulheres, o que vulnerabiliza a violência sexual. Existem relatos de violência sexual, mas é isso, nós estamos no Degase, que é jovem, que é mais vulnerável, que deveria ser o lugar que a gente deveria tomar mais cuidado, é ainda um dos locais reminiscentes. Eu fiz uma pesquisa na época para tentar consultar se a gente tinha algum outro estado no país que tivesse um sistema socioeducativo com a gente, mulher só, e pelo que eu descobri, só que é Alagoas. Acho que é Alagoas, não tenho nem certeza se é Alagoas, mas todos os outros estados, a segurança das unidades femininas socioeducativas são feitas por homens ainda. Aqui, falta de itens básicos no kit higiene, ou seja, o kit higiene, que não chega para ninguém hoje no sistema carcerário, sendo honesto, eles distribuíam há 2 anos atrás, de 15 em 15 dias, tipo 200 para uma unidade com 2.000 presos. Mas para as mulheres, além da falta de acesso ao kit higiene não satisfeito, ainda esse kit higiene não abarca as nossas necessidades, ou seja, não tem absorvente. As companheiras do Elas vivem fazendo essas lindas campanhas para... Inclusive, vou fazer uma campanha hoje aqui, só que estou dando spoiler. Spoiler não, pessoal. Que é isso, não tem absorvente, já teve relato de meninas usando miolo de pão, já teve tudo que vocês possam imaginar. Uma de paixão. Falta de ginecologista, né? Não tem médico nas unidades, menos ainda ginecologista. Não existe nenhum ginecologista para socioeducativo feminino. O feminino não tem nem sequer enfermeiro. Eles têm que pegar da unidade masculina, emprestado no turno da noite. E a gente tem que pensar que a gente está lidando com mulheres, inclusive grávidas e jovens grávidas, que não eram para estar no socioeducativo, vira e mexe, uma fica lá um tempo. Então, é com isso que a gente está lidando. Transporte de mulheres, inclusive grávidas, feita pelo SOI. Como eu disse, o SOI é considerado um dos agentes, né? Grupo de agentes carcerários mais violentos do Estado. Não tem uma unidade que você não entra que não tenha reclamação de tortura de entre 10 pesos sobre o transporte do SOI. E a gente está lidando com mulheres grávidas, estamos falando grávidas,
sendo transportadas pelo SOI, inclusive para atendimento médico, né? Falta absoluta de exame pré-natal. Eu tive o desprazer de, numa palestra, ter ouvido um diretor de unidade culpabilizar mulheres lésbicas como as grandes responsáveis pela violência sexual dentro do sistema carcerário, que falou que se tem mulheres estupradas é porque mulheres lésbicas estupram nas unidades femininas. Tem a questão da retirada do convívio com os filhos, né, que é uma das práticas mais brutais do nosso estado, e aí não tá questionando aqui que crianças e bebês não podem jamais estar dentro do sistema carcerário, mas sim por que essas mulheres estão lá dentro, né? Porque a UNE tem um prazo de... acontece mais ou menos o quê? 4 meses, né? O prazo fatal é 6 meses, mas eles costumam atirar antes. Essa mulher é brutalmente separada do seu filho recém-nascido, que eles consideram um período mínimo de amamentação. Aqui eu já falei de presos por atos cometidos por seu parceiro, pode passar. Já está acabando agora. Aí aqui, bom, principais violações presentes para mulheres trans violência sexual e falta de atendimento para sobreviventes de violência sexual. Eu acho até que eu posso... eu queria usar um exemplo de um caso que eu acompanhei em Pernambuco, que eu acho que foi o caso mais importante da minha militância até hoje, que foi o que mudou a minha vida completamente. Foi uma presa, mulher, trans de uma unidade. Ela estava numa cela, ela estava com dívida com o chaveiro, que é um preso que administra a cela, escolhido pelo diretor. Ela foi coletivamente estuprada como sanção. Lá não é um estupro corretivo, mas a sanção das trans é o estupro, ou ameaça de apedrejamento, ou de incendiar a cela. Qualquer semelhança com a Inquisição não é mera coincidência. E ela contraiu HIV por causa do estupro coletivo. Ela foi estuprada por 7 homens à época. Ela não queria sair porque o parceiro dela, ela estava com muito medo da solidão. O parceiro dela estava dentro da unidade e ela não queria se separar dele. E ela, enfim, contraiu HIV, demorou meses para conseguir testagem, mais meses para conseguir acesso ao remédio. A última vez que eu tive notícias dela, ela ainda não tinha tido acesso ao coquetel. E desde então vem sendo uma briga enorme para a gente tentar implementar para presas trans, não trans e presos também, o acesso. A gente tem uma lei que prevê quais são os passos, e a gente sabe das dificuldades dela dentro do SUS como um todo, mas nem sequer isso é cogitado do sistema carcerário, para ser implementado a profilaxia necessária e o atendimento necessário para casos de violência sexual. Ponto, é direito de todo mundo. Preso teria que mais ainda, porque aquele estupro não era nem para ter acontecido, para o Estado ter permitido acontecer, né? Mas é para garantir pelo menos que eles tenham acesso a essa profilaxia. E por final, que é o fato além de não ter endocrinologia e ter ainda alguns presídios que raspam a cabeça das mulheres trans e quando entram na unidade, é ainda a questão delas, da única forma que o Estado hoje conseguiu achar, e é uma bosta de forma, desculpa, linguajar, para proteger essas mulheres, é colocar elas isoladas da população carcerária dentro do seguro do isolamento da unidade. Aqui no Rio todas estão no seguro praticamente. Ou em unidades de seguro, né? E isso implica que elas têm menos direito que os outros presos, tá? Porque preso que está no seguro não tem visita, não tem banho de sol. E o banho de sol, eu acho que é a última coisa que eu vou falar para passar para a Priscila, que ainda tem esse agravante, né? Banho de sol é sem camisa, gente. Trans também toma banho de sol. Então eu não preciso nem comentar o tipo de violência que ela está exposta. Revista coletiva em cela, coisa mais dantesca e comum no Brasil é você ver aquela cena daquele monte de presos sentados nus no pátio. Mulheres trans também estão presas em unidades masculinas, ou seja, elas também passam por isso, né? Então era só para estar colocando mesmo que a gente precisa passar a ler essa violência não como uma violência de Estado contra o sistema carcerário, mas como uma violência racista contra mulheres, né? O que implica que a gente está tendo violência de gênero e que a gente precisa começar a estar pensando em medidas preventivas como a gente pensa para a violência doméstica. E aí não vamos entrar na discussão como elas também não são implementadas, porque o Brasil é ótimo para criar política pública e depois cagar para a execução, mas está pensando nisso também para mulheres trans.